Salve pessoal! Vamos começar a nossa segunda aula sobre essa questão do confinamento. Então, nós estamos querendo colocar vocês que têm uma outra maneira de ver, que é a física através de um universo interior, e que a gente chama de QCC. Deixamos para entender o que é isso. Na aula anterior, nós tratamos o confinamento sobre a égide de carmelitas e quarks. O fato é que tanto as carmelitas quanto os quarks estão confinados. Nós queremos saber por quê. Nós queremos fazer uma teoria física sobre isso, ter uma compreensão. Como é que a carmelita está confinada e a maioria da sociedade está nas ruas? O que faz um ir para um lado, o outro ir para o outro lado? Por 50 anos, a física vem buscando quarks livres. 50 anos. Os quarks foram descobertos, vamos dizer, em 69. Desde então, nunca se viu um quark livre. O que acontece? Por que existe? Qual o significado físico do confinamento? Então, nós estamos querendo dizer que há duas coisas que o confinamento nos traz. Uma é um lado não observável da natureza, e a outra a presença de uma outra entidade física, nova entidade física, que se chama cor. Provavelmente a cor seja a grandeza física responsável pelo confinamento. Por quê? Porque os quarks, eles têm cor, além de ter massa e carga elétrica. Mas como massa e carga elétrica são vistos nos elétrons e assim por diante, o que traz o mundo confinado deve ser a cor. Então nós devemos tentar ter uma meditação, criar uma caminhada para entender, ou pelo menos assumir, a presença na natureza de um lado não observável e de uma grandeza física que se chama cor. Esse é o nosso caminho aqui. Então, nós gostamos de dizer sempre o seguinte: não se deve olvidar, vamos chamar assim, que não exista física abaixo da Lua. O LHC gosta de dizer que o modelo padrão está pronto, não tem nada mais a falar, e ele inclusive declara sempre que aquelas equações é para colocar gravadas como fosse nas rochas. Então, essa, vamos dizer, é a propaganda, vamos chamar realpolitik, do LHC. Eles querem dizer que eles fizeram tudo, está tudo certo, e agora vamos para frente. Então, para o LHC, você chegar e dizer, não, tem física além da QCD. Não, cara, perca teu tempo, você está... Não tem sentido isso. Então, o que a gente está querendo dizer? A QCD foi uma teoria dos anos 70 que elaborou o conceito de cromodinâmica quântica. Então, elaborou uma visão da cor. O que nós queremos dizer é o seguinte: ela elaborou uma visão da cor, é uma verdade, mas o confinamento continuou sem uma explicação maior. Então, existe uma necessidade de fazermos algo além da QCD, que nós chamaremos de QCC. Então, o que seria esse último C? Seria, devido ao confinamento das carmelitas, um Quantum Color Christian? Ou, talvez, um Quantum Color Criminal? Algum grupo criminoso, PCC? Ou, como o confinamento traz a noção de totalidade, talvez um Quantum Color Communist? Enfim, o fato é que a QCD não basta. Isso que a gente deve estar presente nessa segunda aula. Como poderíamos, ou poder-se-á,
ir além da QCD. Bom, a questão para no chão dessa física abaixo da Lua é que apareceu o confinamento dos quarks. A física, ela teve grandes momentos, como o de Maxwell, ou da relatividade, ou da mecânica quântica. Depois, a partir de 1930, o pessoal começou a buscar partículas elementares, querendo fazer uma nova pensamento, uma nova teoria nisso. E foram descobrindo partículas elementares. E o que aconteceu foi a grande surpresa, que se os anos 30 já tinham pelo menos 14 partículas, os anos 50 adicionaram 80 partículas, assim veio se vindo, e o que se descobre a partir de 64 ou de 69, que os quarks estavam confinados. Então, aqueles experimentos que aconteceram em Stanford, no Linear Accelerator, entre 67 e 69, o espalhamento de neutrinos, de elétrons em núcleons, o pessoal começou a ver que tinha partícula dentro do próton e do nêutron. Viram que, inclusive, tinha 3 partículas e que começaram a admitir que essas partículas existiam e estavam confinadas. Esse foi um grande momento, e que é o momento que a gente chama da Revolução de novembro de 74. Foi uma grande caminhada da física, desde 64 até 74, a admitir que tinham partículas elementares, chamadas quarks, que existiam, mas estavam confinadas. Isso é um corte epistemológico da física de Galileu, porque para a física de Galileu, seja qual for o tamanho do objeto, ele tem que ser observável, tem que ser mensurável. E a física começou a se deparar e admitir a existência de objetos não mensuráveis. Essa foi uma grande crise na medição. Então, a medição, vamos dizer, hoje, o século XX, ele conseguiu fazer medições desde galáxias a 10 a 23 metros até estruturas subatômicas. Então, ele chega ao quark, que estaria a 10 a menos 18 metros, e começa a ver que ele é não mensurável. Esse é uma questão que mexe muito no mundo da física, principalmente nesses últimos 400 anos de Galileu. Então, se você vê as medições, elas são delicadas. A medição do neutrino foi proposto por Pauli em 1930, só foi medido em 56. A do Higgs foi proposta em 64, só foi medido em 2012. Então, normalmente é um longo tempo para uma medição. Se vocês pegarem as ondas gravitacionais, demoraram 100 anos para serem medidas. Então, a medição, ela não é uma coisa assim, eu vou ali e meço. É delicada. Mas a questão do quark se tornou qualitativamente diferente. Você começou a observar, a entender que existia algo ali dentro e não conseguia tirar o quark para fora do núcleon. Daí a pessoa, não, bom, falta energia para tirar um quark 1, um quark D, dentro de um próton. Isso era um linguajar dos anos 70. Mas hoje o LHC tem uma energia enorme, de 14 TeV, são 7 TeV de energia, é o suficiente para bombardear um próton e tirar um quark que tem uma energia de MeVs. E não se conseguiu. Então começa a se ter uma questão, por que os quarks estão confinados? Essa é uma questão profunda.
é uma questão que traz um corte epistemológico da física de Galileu. A física até hoje não deu uma resposta sobre isso. Quando quero dizer, tem muitas respostas, mas nenhuma resposta concreta. Não há um panorama que a gente diga, bom, os quarks estão confinados devido a esse espectro, a essa conceituação. Então, essa questão dos quarks, ela trouxe um ponto muito delicado na física de Galileu, porque a física, vamos dizer, de Galileu, ela diz, muito antes de você fazer a tua teoria, você tem que fazer a tua medição. E depois de fazer a tua teoria, você tem que fazer a tua medição. E daí fica essa questão. E quando a medição não existe? Bom, então esse é o tema do confinamento. Daí, como a gente falou na aula anterior, tem muitas teorias propostas, modelos, vamos chamar assim, com suas tecnicalidades, como a 1 sobre N expansion, que foi famosa nos anos 70, do Terhoft, mas que vieram e acabaram não dizendo nada. Não tem uma coisa que você diga, bom, isso aqui é que nem uma lei de Newton, uma coisa que curva o espaço, alguma coisa assim. A física vive, então, vamos chamar um intermezzo sobre o confinamento. Ele foi muito discutido, talvez nos anos 70, e continuou-se discutindo cada vez menos, e hoje muito pouco. E a pergunta que a gente levanta é o seguinte: será que o confinamento não tem uma nova física? Será que você, ao olhar as carmelitas confinadas, você não tem alguma postura de que algo está muito errado na sociedade? A maneira que a carmelita, a postura dela, está a mostrar que a maneira que nós caminhamos com a sociedade é algo de um no-go, uma coisa que não é por aí. Bom, são todas dúvidas. O que nós perguntamos a vocês é se não existe uma nova física abaixo da Lua que vale a pena ser procurada. Ou, não, você vai perder teu tempo. O que já foi dito, e não tem mais nada a fazer. Essa é a dúvida que nós deixamos. Bom, o que nós nos propomos aqui é justamente buscar uma nova física. O confinamento, por trás deles, ele tem uma nova física. Então, retratando o que aconteceu, vamos dizer, em Maxwell, o que apareceu? Apareceu a eletricidade e o magnetismo juntos. O campo elétrico correspondia ao magnético e assim por diante. A relatividade trouxe a conexão entre o espaço e o tempo. A mecânica quântica entre onda e partícula. E o que nós estamos colocando é que o confinamento também traz uma relação que é entre o não observável e a cor. Então, para a física atual, existe o não observável, que é o confinamento, e existe a cor. O que nós desejamos é encontrar uma teoria que conecte o não observável e a cor. Então, nessa busca, nessa caminhada, dois novos físicos se apresentam. É o Pedro Pedreiro e o Paulo Pintor. O Pedro Pedreiro, ele quer construir o universo, e o Paulo Pintor acha que o universo tem que ser também, além de construído, pintado. Então, eles querem entender como a cor ela é uma grandeza física, certo? Capaz de construir um universo a partir do não observável. Então, esses são os nossos personagens para enfrentar o confinamento e buscar uma nova física. Então, o que existe é que existe o não observável e nós devemos procurar entender qual a fisicalidade
do não observável. Que física que existe através do não observável? Ah, você está falando besteira. Não é besteira. Pode ser que eu não entenda o que está acontecendo. Mas se uma coisa é besteira ou não é besteira, ela é dada pelo conceito de energia. Talvez você não saiba o que é energia elétrica ou termodinâmica, mas se tem calor, tem energia. Se tem a lei de Clausius, não sei o que lá, é outra história. Dessa maneira, a gente sabe que tem uma energia não observável, que é justamente a energia dos quarks. Então, isso em física não tem nenhuma novidade. Existe uma energia não observável dentro dos prótons e nêutrons, e assim por diante. E essa energia não observável, ela causa uma perda do método científico. Isso é outro ponto importante. Porque aquele método científico, iniciado em 1021, com Al-Hayatan, depois em 1600, o inglês William Gibbs e o Galileu, em 1638, eles mostraram que, digamos, a física é uma ciência experimental. A partir da experimentação que você vai ter sentido de realidade em física. Bom, e quando você perde a experimentação? Então, essa é a situação da física atual. Ela está com uma perda de um método científico e com uma energia não observável a ser categorizada. Daí vem uma palavra antiga, que é hermenêutica. É uma palavra, vamos dizer, da antiguidade da antiguidade. Seria uma palavra iniciática. E que para a ciência é uma grande bobagem. Mas acontece o seguinte, vamos dizer, dá para ligar essa energia não observável com a hermenêutica. Essa é, vamos dizer, uma perspectiva que nós colocamos para vocês interrogarem. Então, o pensamento humano, a mente humana, onde ela primeiro teve contato com a hermenêutica, depois ela foi para a metafísica, depois ela foi para o empiricismo. Então, a física de Galileu, física experimental, é justamente a vitória do empiricismo, da medição. Só que talvez agora nós não estaremos voltando de novo para a hermenêutica. Bom, essa coisa é meio estranha, né? Mas o fato é o seguinte, o empiricismo não resolve a questão dos quarks. Dessa maneira, nós vamos voltar para a hermenêutica, para aquela antiguidade antiquíssima. E vamos voltar então para o Egito Antigo. E no Egito Antigo ele já tinha um prefixo que chamava nous. Então, esse nous é a existência de uma categoria que o pessoal chama filosoficamente de noumenon. Então, é um tipo de uma origem. Assim como tem o fenômeno, teria o noumenon. E o noumenon, para eles, é uma coisa ligada ao não observável. Então, será que o Pedro Pedreiro e o Paulo Pintor, que querem entender o universo a partir do confinamento, será que eles não têm que, antes de ficar falando em equações e que vai medir aquilo e aquilo, ser um LHC de anos, e eles dizem, não, primeiro eles têm que vestir um véu místico. Será que, para quem quer entender sobre quarks, é necessário vestir um véu místico, ou isso é uma inteira besteira? Essa é uma interrogação que nós colocamos para a época. Não adianta apenas pegar as equações da QCD e ficar mexendo, achando que ali está toda a solução. O que nós devemos dizer é o seguinte, existe uma perspectiva mística no confinamento dos quarks? Bom,
Se existe uma perspectiva mística ou não, a questão é que, digamos, vamos dizer, precisa-se trazer uma nova elaboração, certo? O que o confinamento dos quarks evidentemente mostra é que a realidade empírica não é toda a realidade. Então, esse é um fato que ninguém pode negar. Em vez da dupla Pedro-Paulo serem místicos, eles deveriam ser navegadores do psi. Então, igual a Colombo, sair pelos mares, só que agora pelos mares do espaço psicológico e talvez exista um novo continente para a física descobrir, uma nova física. Então nós não podemos ficar amarrados nessas tecnicalidades, vamos chamar europeias, LHCianas, e sair para descobrir uma nova física, uma nova formulação, um novo tipo de terra. Talvez existam um outro tipo de terras também firmes no sentido pertencentes na natureza, mas com caráter de não observabilidade. E é uma terra para a gente chegar navegando através de uma nova entidade física que é a cor. Então, nós temos que, digamos, a partir da cor, entender esse sentido de não observabilidade e abarcar num novo território da natureza, que é esse tal território que para nós diríamos o continente confinado. Dessa maneira, nós começamos a nos sair de ser físico, místico, ou qualquer coisa, ou matemático, coisa desse tipo, e começar a dizer o seguinte: eu sou físico. O que é físico? Físico, ele é quem trabalha com grandezas físicas. O que são grandezas físicas? São grandezas universais que constituem o universo. Então você tem massa aqui e tem massa em Plutão. Você tem spin aqui, tem spin em Plutão. Você tem carga elétrica aqui e tem carga elétrica em Mercúrio. Então, isso são grandezas físicas. São universalidades a partir das quais a gente começa a construir os nossos modelos, as nossas tentativas de edificar teorias. Então, teorias são edificadas a partir de grandezas físicas. Mas agora nós estamos diante de uma nova grandeza física que surge, vamos dizer, com a Revolução Científica de novembro de 1974, que foi a cor. Só que ela tem uma nova propriedade, vamos dizer que é não natural, por contexto galileano, que ela é identificada indiretamente. Então, a gente sabe que a cor existe, mas ela não pode ser medida diretamente. Dessa maneira, vamos dizer, nós conseguimos dizer o seguinte, vamos dizer, quem é a grandeza física responsável pelo confinamento é a cor. Como já nós falamos anteriormente, o único que tem cor é o quark. O único que está confinado é o quark. O próton tem cor? Não. O próton está confinado? Não. O quark e o próton dividem outras entidades de grandezas físicas comuns, como a massa e a carga. Mas o que distingue o quark é a cor. Então, quem deve ser responsável pelo confinamento é a cor. Daí vem o seguinte, a cor. Não, está confinada. Está confinada, mas você consegue identificá-la indiretamente. Você, através da spin estatística, viu que aqueles quarks e a descoberta da partícula ômega- foi introduzindo toda essa questão da spin estatística de Pauli. Quer dizer, então, você conseguiu completar, vamos dizer, o sentido daquelas representações do Gell-Mann e do Newman, né? Tornarem físicas possíveis, de acordo com a estatística de Pauli, justamente incluindo a cor como número quântico. Você, através de sessões de choque,
de espalhamentos, tipo eletrominas, eletromenos, você descobriu a presença da cor. O decaimento de pions, você viu a presença da cor. O tipo de elastic scattering, você viu também a presença da cor. A liberdade assintótica. A liberdade assintótica foi obtida com quarks sem massa, com quarks apenas com cor. Então, a cor se tornou presente indiretamente. E ela se tornou, então, associada aos quarks fundamentalmente. Então, o quark tem cor e não tem outra saída. Você tem que admitir que todas essas identificações indiretas de diferentes pontos de vista levaram ao encontro da física da cor. A questão é o seguinte: a cor, eu preciso então, já que ela é uma magnitude física, eu preciso interpretar o que é essa cor. A física, mal bem, interpreta o que é massa, o carga, o spin. Então, e a interpretação da cor? Será que a QCD interpretou tudo o que é a cor? Será que o Quark Model interpretou o que é cor? Nós estamos satisfeitos sobre o que é cor? Ou existem novas aberturas? Como a gente diz, a gente tem que viajar em busca do novo continente a partir da cor. Já que a gente viaja por água, a gente vamos dizer o seguinte: qual é o arqué do momento atual? Qual é vamos dizer, o constituinte do oceano que forma as coisas? Na época do Tales de Mileto, né, eles diziam que era água. Isso lá no século VI a.C. Naquele mesmo tempo, lá na China, o Lao Tse, ou Lao Tzu, como falam, ele quis dizer que o constituinte das coisas são fundamentadas pelo Tao. Então, a partir do Tao que o mundo se elabora. A física moderna, ela traz esse arqué numinônico que a gente chama de cor. Como a gente já explicou na aula passada, a cor está ligada ao confinamento, ao não observável, à categoria filosófica chamada númeno. Então, a cor é uma grandeza física numinônica. E essa grandeza seria o arqué da ciência atual, e é uma coisa, vamos dizer, experimental, certo? E vista pela física, vista pelos aceleradores. Então, nós estamos diante de uma coisa que não é uma suposição ou suposição da suposição. Nós não estamos aqui discutindo isto ou aquilo das carmelitas. Nós estamos de frente com uma realidade experimental. E essa realidade experimental precisa ser interpretada. E nós começamos a dizer que nós estamos, então, a física atual está diante de um arqué numinônico que a gente chama de cor. E esse arqué, então, é a entidade física mais primitiva que a física atual tem. Então, muito antes de você entender massa, a gravitação, quantas gravitações tem, nós devemos procurar entender qual a física da cor dessa entidade física primitiva. Então, essa é a questão primeira que a gente pergunta para a dupla Pedro Paulo, que são os colombos que saíram à busca desse continente confinado. Então, a gente pergunta para a dupla: vem cá, você diz que massa você entende pela segunda lei de Newton, carga pelas equações de Maxwell, spin pela equação de Dirac. E qual é a equação, qual é a teoria que você tem para a cor? Daí, vamos dizer, a questão é que eles vão ter que começar a descobrir o sentido da cor. A gente tem, na física atual, o Quark Model, que dá, vamos dizer, justamente aquelas partículas prótons, nêutrons, híperons, etc., associadas através de números quânticos, certo? E a QCD introduz a carga
a cor através de uma carga. Então a cor aparece ora como número quântico, ora como uma carga. Essa é mais ou menos a elaboração, ao menos que eu entendo, da física atual através da cor. Bom, você está satisfeito ou não? Pode ser. Mas tem uma pergunta fundamental. E a essa pergunta você não pode estar satisfeita. É que o dupleto de quarks U e D, e de neutrino do elétron com o elétron, eles estão... É uma coisa extraordinária como eles estão associados. Como é que duas coisas, um é colorido e o outro é sem cor, né? Como é que essas duas coisas estão falando uma com as outras? Como é que a física chegou a isso? Isso exige uma interpretação profunda, muito antes de você buscar extra dimensions ou branes, essas coisas desse tipo que o pessoal começa a botar acima da Lua. Vamos sentar o rabo abaixo da Lua e começar a olhar essa questão. Como é que você correlaciona quarks e leptons? E o que você deve ter é que deve ter alguma coisa, uma subunidade anterior a quarks e leptons, e que essa subunidade você então deve chamar que deve existir talvez um quantum de cor. Então, existe um quantum de cor a ser procurado abaixo da Lua. Essa é a primeira perspectiva para Pedro e Paulo irem buscar esse continente além da Europa do LHC. Então, esse continente, certo, ele deve existir um quantum de cor a ser entendido, certo? Então, que a QCD não entende, não, a QCD coloca esse termo, mas não no sentido de universalidade como algo formando os quarks e leptons. E quando você fala em quark, você não fala em quantum de cor, porque o quark também tem massa, carga, etc. Quantum de cor, a gente falaria uma partícula que tem spin, toda partícula tem que ter spin, e cor, sem considerar massa, carga, etc. Então a gente gostaria que Pedro e Paulo nos falassem mais do que eles podem descobrir nessa viagem sobre esse quantum de cor. Bom, daí que vem então, eles são os colonos, vamos dizer, e são obrigados a fazer o estudo da cor. Fazendo uma analogia com Colombo, o que aconteceu com Colombo? Aconteceu que em 1453 houve a queda de Constantinopla. Daí os europeus que viviam fazendo comércio no Bizâncio, lá com o Oriente, perderam a estrada da Rota da Seda. Então, aquela navegação que eles faziam de Gênova e Veneza pelo Mediterrâneo já não tinha mais sentido comercial. Eles perderam o comércio. Isso obrigou eles a olharem para o Ocidente, e Colombo, toda aquela turma, né, vieram a descobrir a América. Esse paragonismo, eu diria o seguinte: hoje em dia, em vez de Constantinopla, tem o LHC, o CERN, em Genebra. E o CERN, por 50 anos, não consegue descobrir o confinamento. Então, o confinamento seria a queda de Constantinopla ou a queda do CERN. E isso obriga as pessoas a irem buscar um outro lado das coisas. Então, a primeira coisa que na quebra, vamos chamar na queda do CERN pelo confinamento, acontece é a perda da metodologia científica experimental. Surge uma nova metodologia, em palavras aí de navegação, vai ter que surgir uma nova forma de navegação, onde Portugal e Espanha conseguiram
construir caravelas capazes de navegar em mar aberto. Não as caravelas de Gênova e de Veneza eram boas para navegação no Mediterrâneo. Então, há uma nova metodologia científica a se deparar. Essa metodologia científica, ela deve compreender aquilo que a gente anteriormente citou, que é essa correlação, o desenvolvimento histórico entre hermenêutica, metafísica, empirismo e hermenêutica. Dessa maneira, vamos dizer, nós estamos com uma metodologia da ideação, uma volta à filosofia naturalis, certo? Manda uma maneira que você agora, vamos dizer, vai ter, através da ideação, formular filosofia, equações e experimentos. Dessa maneira, qual seria a diferença entre Newton e os quarks? Newton também, vamos dizer, era a filosofia naturalis. Então, o Newton propôs equações e experimentos mensuráveis. Os quarks não. Os quarks têm que ter filosofia, equações e experimento, tudo sobre a égide da metodologia da ideação. Então, você tem que fazer uma navegação, certo, com os olhos da mente. Então, essa seria a metodologia de navegação para Pedro e Paulo. Pedro e Paulo têm que introduzir na cabeça a existência de quarks hermenêutica, a hermenêutica dos quarks. Pô, tá maluco, Zezé? Quer dizer, hermenêutica dos quarks. Essa expressão nunca foi vista em física e nunca será vista. Se você fosse lá no LHC, você seria mais corrido do LHC do que Colombo foi de Lisboa, certo? Então, vamos dizer, Colombo vamos dizer, estava desempregado e foi tentar montar as propostas dele. Ele foi corrido também lá na Espanha, sei agora o nome lá daquela universidade na Espanha, como era o nome? Sorbonne? Hein? Sorbonne? Não. Não. Na Espanha. Bom, então, o Colombo, eu só quero dizer o seguinte, vamos dizer, existem algumas expressões, o Colombo queria dizer que ia chegar lá na Índia, né, ir navegando pelo oeste, né, Salamanca, disseram, pô, cara, você está com os cálculos errados, está com tudo errado. Então, nem Salamanca, nem a Revolução de novembro de 94, admitiria Colombo e nem Pedro Paulo. Agora, Pedro Paulo, assim como Colombo, tem uma voz interior. E a voz interior deles é que existe uma escola iniciática dos quarks. A natureza está dando para a mente humana uma escola iniciática que não é das carmelitas, mas é do mundo natural. E Pedro e Paulo são esse tipo de navegadores. Então, o que resta a Pedro e Paulo é seguir os olhos da mente. Como a gente colocou, eles terem uma filosofia naturalis baseada em ideações, palavras, derivar da palavras, equações, experimentos, propor através de pensamentos, e o dever deles não é atravessar o Atlântico, mas penetrar na região numinônica. Quer dizer, eles vão ter que saber ser navegadores do psi, propor uma navegação através de uma região não mensurável. E para isso, eles vão ter que ter um método de ideação trazendo paradigmas, uma simetria e uma indução colorida. Então, propor paradigmas capazes de gerar palavras. Simetria
através de gerar equações e desenvolver uma indução colorida, quer dizer, a cor ser vista indiretamente através de experimentos. É importante se observar, a cor é não mensurável, mas ela pode ser vista indiretamente. Isso a física já nos ensina com a Revolução de Novembro de 74. Então, voltando, Pedro e Paulo, eles são pessoas além da Revolução de Novembro de 74, mas o LHC não os aceita, porque esses linguajares, iniciática, hermenêutica, numinônica, isso aí jamais o LHC vai aceitar. Assim como também Salamanca não aceitou. Então, eles têm que se agarrar nessa filosofia, nessa metodologia, vamos chamar assim, da ideação. E primeiro ele deve entender quais são os paradigmas do confinamento. Então, não ficar entendendo o confinamento sobre tecnicalidades. Ah, por causa disso, um potencial não linear que eu vou obter na Lattes, essas coisas aí que todo mundo sabe. E que não resolveu nada essencialmente. Então, eles têm que admitir, na busca do paradigma do confinamento, que a física atual tem duas grandes perdas. Isso que ele deveria dizer ao CERN. A metodologia de Galileu e a metodologia e o método reducionista. Então, a metodologia de Galileu de observação não resiste aos 50 anos do quarks não serem vistos livres. E o método reducionista, aquele que você vinha dividindo a matéria, assim como cortando cebola, você começa a ver que tem uma parte que se tornou confinada. Então você já não pode mais dividir o próton e o nêutron como você acharia quando dividiu o átomo e encontrou núcleos de prótons e nêutrons. Outro aspecto do paradigma do confinamento é que aparecem dois princípios de complementaridade. Um, que a natureza tem uma região numenônica e outra fenomenológica. E essas duas coisas devem existir juntas. Então, eles estão na viagem do continente do confinamento para uma região numenônica. Mas quando você descobre a América, você não nega a Europa. Então você tem que descobrir uma América, um númeno relacionado com o fenômeno. Isso que deve vir à tona. Assim como você deve entender que a maneira de individualizar na natureza, a natureza individualiza as coisas. Ela cria átomos, ela cria núcleos, ela cria partículas, ela cria galáxias, ela individualiza ao seu modo as coisas. Então o homem achou que a individualização das coisas era feita se você encontrar os últimos constituintes. Agora não, como você perdeu a visão reducionista, você começa a entender que as partes, elas são individualizadas pelo todo. Vamos dizer, quando você está numa célula, a célula é o todo. O núcleo da célula é uma parte, mas que é determinada pelas regras do todo. Então, começa a ter uma nova relação. Então, dois novos princípios de complementaridade começam a surgir. É o número com o fenômeno e a parte com o todo. Então, o confinamento traz esses dois paradigmas que quebram as nossas alianças com o CERN, com Constantinopla. Dessa maneira, vamos dizer, livres do CERN, livres de Constantinopla, nós temos que começar a fazer a nossa viagem de navegação. Então, existe uma ciência do não observável para ser constituída. Existem, vamos dizer, caravelas a serem constituídas capazes de fazer uma navegação pelo mundo não observável, não mensurável. Essa é a aventura de Pedro e Paulo. Então, eles vão ter que navegar por esse novo Atlântico, que é, vamos chamar, em vez daquele, como eles chamavam, Mare Nostrum era
Mediterrâneo. Havia um nome porque eles chamavam para o Atlântico. Eles vão ter que agora entender que tem um mar oculto. É o mar oculto que eles vão ter que viajar, não é o Atlântico. Então, a questão é o seguinte, eles partem do porto de Palos dele e tem que, digamos, sair expressando o confinamento. Então, o CERN não quer nem ouvir falar com isso. O CERN descobriu o Higgs, descobriu não sei o que lá, e o confinamento não existe para o CERN. Tá? Agora, o Pedro e Paulo, eles são navegadores, assim como Colombo deve ter sido, experientes. Tem uma visão das coisas. O Colombo já sabia, tinha uma ilha, não sei se é Madeira ou Açores, que o pessoal sabia, já tinha inclinações, que tinha um outro território, que às vezes recebiam madeira, objetos estranhos vindo pelo mar, que eles não sabiam de onde vindo, e eles adivinhavam que havia alguma coisa além, uma terra além daquela de Açores, vamos chamar assim. Então, o Pedro e Paulo, eles entendem que, vamos dizer, a cor é um inobservável, tal, mas ela tem um paradoxo. Então, qual é o paradoxo da cor e a qual afirma a viagem deles? É um paradoxo em que o não observável, observável. O não observável, observável. O que é isso, Pedro Paulo? Daí eles nos respondem, olha, a natureza não é tudo aquilo que vemos. Bom, parece que nós estamos diante de navegadores corajosos. São navegadores destemidos e que são capazes de gravar lá nos navios deles o slogan "Não se limite ao observável". Bom, o mundo precisa de loucos, como diria Nietzsche, e nós temos que começar a observar a aventura desses dois navegadores. Esses navegadores, eles têm, como eu disse, eles são experientes. E eles creem numa coisa que se chama realismo numenônico. Então, nessa viagem, que é uma viagem pelo espaço psicológico, o Pedro e Paulo, eles trabalham com uma chamada psicanálise colorida. Eles tentaram explicar para o CERN, para a física atual, que para os quarks serem entendidos, eles têm que terminar em um divã. Eles têm que voltar ao nosso Dr. Freud. O Dr. Freud entendia que, vamos dizer, o inconsciente, ele não é visto diretamente, apenas indiretamente, mas ele se reflete no consciente. Então, nessa psicanálise colorida dos quarks, a física entende que os quarks têm spin meio, carga fracionária, massas. Então, as grandezas físicas são identificadas. Então, essa psicanálise colorida identifica o quark. O Pedro e Paulo, eles querem ir além dos quarks. Eles querem encontrar o quantum da cor. Mas eles já têm nessa viagem deles, nessa rota, uma estrela que os guia, que os quarks têm 3 cores. Então, essa é uma descoberta indireta que é padrão na física. Toda a QCD, toda a liberdade assintótica é baseada em a existência de quarks com 3 cores. Bom, então, baseado nessa psicanálise colorida, que é a presença de um realismo numenônico, quer dizer, o número, ele existe, não é medido diretamente, mas ele é realístico. Esse é o paradoxo.
Então, nesse paradoxo, Pedro e Paulo estão fazendo sua viagem em busca de uma natureza, de um globo terreno, numenônico, fenomenológica. Há uma relação extraordinariamente possível. Essa é a viagem de Colombo, de Pedro Paulo. Entender que, digamos, a física tem que fazer uma relação númeno-fenômeno. Isso é um momento extraordinário para ser vivido abaixo da Lua. Ninguém está preocupado abaixo da Lua se tem multiversos. Multiverso é para quem já está lá, já está com a barriga cheia, vamos chamar assim. Entende? Então, Pedro e Paulo, eles estão fazendo já a viagem dele, número fenômeno, baseada na existência de uma realidade factual. Olá lá, realidade factual. Isso é uma coisa que Galileu nunca falou. Sim, Galileu, ele não falava, ele media. Quem fala é a imprensa, porque a imprensa tem fatos. Então, você começa a dizer o seguinte: existe uma nova percepção, uma nova magnitude para a cor, que é o fato da cor. A cor não é uma coisa mensurável, mas ela é um fato. E esse fato permite esse welcome to reality. Então, existe uma nova epistemologia. A não observabilidade da natureza ser um fato noticiável. Aí que o Pedro e Paulo começam a ter uma terra à vista. A terra à vista deles é através de fatos. Então, eles começam a ver um novo continente não observável através dos fatos que eles começam a recolher. Então, Pedro e Paulo não estão igual ao CERN, amarrados na busca de free quarks. Eles estão em busca de uma color noticiável. Então, eles querem encontrar qual é o quantum de cor, mas não vão querer ali, que nem Galileu, ficar medindo, beijando. Eles vão querer apenas ter eles como um fato. Então, esse color fato é a nova expressão física que a metodologia de Galileu não identificou. Então, vamos guardar essa palavra, que o fato da cor. O fato da cor é o momento da física atual sobrepor Galileu. Agora vem então a questão: como é que você consegue encontrar nesse novo continente não ouro, né, mas fato de cor? Esse é o novo sentido de realidade da física atual. Bom, então a viagem ao novo continente começa a tomar forma. Começa com uma história que a Terra à vista deve ser visto do alto de um fato. Mas a Terra, esse fato tem que ser um fato capaz de expressar o sentido do quê? Do quantum de cor. E quem é esse quantum de cor? Esse quantum de cor é algo que só tenha, um préon, vamos chamar assim, que só tenha spin e carga. Nada de massa, nada de carga elétrica ou de qualquer outro número quântico, como tem muitos modelos preônicos. Só coisas que são simples e factuais. O spin é um fato e também é um mensurável de Galileu. E a cor é um fato não mensurável, um fato visto indiretamente. Então, essas pedras coloridas podem ser avistadas diante dessa metodologia de ação que vê as coisas através dos fatos. Dessa maneira, essa viagem de Pedro Paulo, ela vai para esse novo continente
vamos chamar o continente das Carmelitas, e que seria uma última fronteira da física situada a 10 a menos 19 metros. Vamos ver os quarks, eles estão a 10 a menos 18 metros. Vamos fazer uma viagem a mais. E essa é a viagem de Pedro Paulo. Então, eles estão em busca do quantum de cor. Então, assim como o fóton de Planck descobriu lá em 1900, né, o quantum, o fóton, né? Agora eles têm que descobrirem a pedra colorida. A pedra colorida é um quantum de cor baseado apenas no spin e na cor. Então, a cor, ela se torna uma grandeza física a ser revelada por pedras coloridas. Então, assim como o fóton, o quantum do fóton, que revelou toda essa física de efeito fotoelétrico e assim por diante, nós temos agora que descobrir o significado da cor por pedra colorida. Então, o significado da cor não vai ser descoberto mais pela QCD ou pelo Quark Model. Ele vai ser descoberto por pedras coloridas. Vamos dizer, um bye-bye ao Mr. Gell-Mann. Quark, quark, quark. Não resolve mais. Quem resolve agora é entender as pedras coloridas a serem encontradas nesse novo continente que nós chamaremos o continente das Carmelitas. Voltando então, a física atual, o seu modelo padrão, o seu momento canônico do CERN é admitir a correspondência entre U e D e neutrino de elétron. Essa é uma pergunta muito séria que o CERN faz para si mesmo, mas que ele não deu resposta. Ele deixou isso como o modelo padrão. Então, para o modelo padrão, todas essas 4 partículas não tem subpartículas dentro deles e acabou, entendeu? E esse é o padrão. Daí o Pedro Paulo não pode admitir isso, eles já saíram da Europa, estão no mar oculto, vamos chamar assim, e nesse mar oculto eles têm que fazer uma viagem da mente. A estrela que os guia, tinha uma estrela lá de Colombo, esqueci também, é uma estrela da mente, entende-se? Então, como é que você tem uma estrela da mente? A estrela da mente vem para você através de universalidade. Você tem que dizer quais são as universalidades que eu estou sendo regido. Vamos dizer o seguinte, como é que o Newton faz a teoria dele? Ele diz que a massa, a lei de inércia da massa, é uma coisa universal. Qualquer lugar do universo tem a universalidade da inércia da massa. Como é que o Darwin faz a teoria dele? Ele diz que a lei da evolução natural tem essa seleção natural. Então, essa seleção natural, se você tem algum bicho lá em Marte, ele vai ter sofrido uma evolução natural. Então, são universalidades. Essas universalidades estão na mente do homem. Essa é a estrela que um pesquisador deve ver para guiar a sua viagem a uma teoria, a um novo continente, a uma nova formulação. Então o Pedro Paulo diz, bom, nós temos uma universalidade. É que em qualquer lugar do universo tem férmions e bósons. Bom, já que eles admitem a presença de férmions e bósons, eles vão dizer, bom, vamos pegar a questão também, outra coisa que vem na mente do homem é a busca de simplicidade. Então, qual é a simplicidade para essa universidade? Férmions com spin meio e bósons com spin zero. Bom, a partir disso, vem uma outra coisa, uma outra canalização da nossa mente, que é o que fez a física do século XX, que é o conceito de simetria. Dessa maneira, Pedro e Paulo vão ter que buscar a simetria da cor.
como supor essa simetria da cor? Então, essa é, no meio do oceano, uma grande questão para o Pedro e Paulo. Como dirigir as velas pela simetria da cor? Daí, Pedro, pedreiro, um homem do labor, do trabalho, ele diz, bom, quem que eu vou seguir para obter a simetria da cor? Marx. Marx, Pedro? Sim. Esse pessoal marxista sempre é muito pé no chão. Eles podem admitir muita coisa, mas nunca deixar de Marx. Então, eles nunca abandonam Marx, o trabalho, a luta de classes. E Marx tem uma expressão que a sociedade é feita de contradições. Daí Pedro diz, não, eu tenho a minha eureka. A minha eureka é que essas pedras coloridas que nós estamos feitas também é feita de contradições. Porque a natureza deve ser feita de contradições. Paulo olha para ele e diz, bom, vamos fazer então uma dialética da cor. A cor que a gente está buscando, ela também ser dialética. Então ela ser feita por opostos e complementos. Daí ele diz, bom, opostos e complementos de quem? Não, mas a gente já falou que a nossa universalidade é férmios e bosos. Então vamos fazer férmios com cor e anticor, bosos com cor e anticor. Mas daí Paulo, que também é seguidor, gosta de fazer suas orações, é seguidor das carmelitas, ele diz, bom, já que é para fazer dialética da cor, com férmios e bosos, vamos postular nas nossas orações a simetria das três cores. Então, eles resolvem postular, ou, quando você está no meio do mar, é muito duro, porque você não sabe para onde ir. Você tem todas as intuições, tem terra à frente. Mas para onde que ela vai? Para o sul, para o norte, para frente? A dúvida no mar, quem está no meio do mar, tem contato direto com o desconhecido. Por isso que os navegadores são personagens especiais. O navegador não é um comerciante, ele é um aventureiro pelo desconhecido. E Pedro e Paulo estão diante desse desconhecido da ideação. Pedro coloca que ele é marxista. Paulo coloca que ele é carmelita. E os dois resolvem se unir numa simetria das três cores. Então, a dizer que os férmios e os bosos, que serão aquelas pedras coloridas, estariam interligadas por três cores. Opa! Eles tiveram uma intuição, um caminho a ser desbravado. Eles formularam uma física da cor. Então, repito, essa física da cor é algo além do quark, 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 de Mr. Gell-Mann, e também do Quark Model. Então, nós estamos não com QCD, nós não estamos mais na Revolução de novembro de 74, nós estamos no meio do mar. E nesse meio do mar, você tem que saber entender qual é os teus postulados de física da cor para chegar no continente das carmelitas e encontrar o fato que você está a procurar, que é o quantum de cor através de pedras coloridas. Então, eles dizem, bom, vamos retratar o que nós temos. Nós estamos diante de uma hermenêutica. Apesar de marxista ou de carmelita, eles entendem que eles estão num mar oculto e a palavra-chave do mar oculto, naquele Atlântico de travessia, é hermenêutica. Então, aqui ninguém está nos corredores do céu. Aqui nós estamos no desconhecido do mar oculto e a palavra hermenêutica é natural. Então, nessa palavra hermenêutica aparece dois elementos para substanciá-la. É o não observável e a cor. E eles dizem, a cor e essas pedras coloridas
tem uma simetria das 3 cores. Então, a partir daí, velas ao prumo. Eles vão ser baseados numa teoria, numa correnteza de ideias. Essa é a direção. Você tem que começar a escrever uma teoria, uma correnteza de ideias que talvez não chegue a nada, ou apenas teu navio afunde. Esse é o desafio do navegante psi. Então eu quero colocar para vocês bem claro a situação de Pedro e Paulo. Eles estão no meio do mar, admitindo a grandeza física cor, colocando para ela universalidade, paradigma. E daí eles começam a formular, daquela hermenêutica que eles têm, uma proposta. A proposta é a das 12 pedras coloridas. Porra, esses caras aí, eles estão indo muito, entendeu? Então, eles dizem o quê? Eles dizem que existe uma física fundamental a partir de 12 pedras coloridas. Elas seriam um modelo preônico a construir quarks e leptons, aquilo que o modelo padrão canoniza, certo? E a questão é, bom, será que vale a pena apostar nessa percepção? Essa percepção, elas vêm aqui, como vocês veem aqui na parte anterior. Ali tem uma dialética da cor, tem férmions e bósons como opostos e complementares, e 3 cores. Então, se você contar aqueles triângulos, tem 3 para cima, 3 para baixo, 3 para cima, 3 para baixo. Então, somando, dá 12 pedras coloridas. Então, a proposta deles são essas 12 pedras, 3 bosônicas, com 3 cores, 3 bosônicas, com anticores, e mesma coisa fermiônicas. Forma 12 pedras. Então, ele está com 12 pedras. Então, ele está unindo férmions e bósons. Não, mas alguém diz, não, aqui no CERN, férmions e bósons já são unificados, né, pela supersimetria. Tudo bem, é uma maneira de unificar férmions e bósons. Ninguém está discutindo. Agora, só que a supersimetria unifica férmions e bósons através do espaço-tempo. Aquelas variáveis, né, grassmannianas. Eles estão, não. A nossa unificação do férmion e bóson aqui é outra. Não tem nada a ver com supersimetria. É através da universalidade férmion e bóson, vista através da cor, através de 3 cores. Então, o que é importante entender é que o férmions e bóson são 2 universalidades. Formam uma universalidade. Quer dizer, estão, em princípio, em qualquer lugar do universo. Então, você tem que tentar unificá-los. Você pode unificá-los por simetria, supersimetria, ou pode unificá-lo por 3 cores. O caminho, a viagem de Pedro Paulo é das 3 cores. Então, eles dizem, olha, os férmions e o bóson, para nós, eles estão relacionados dialeticamente através de 3 cores. Então, esse é o caminho que eles tomaram. Eles acreditam que nessa terra desse continente oculto das Carmelitas, eles, através vamos dizer, desse modelo teórico de 12 pedras coloridas, eles vão decifrar esse sentido da sua viagem, que é a existência de um quantum de cor. Quer dizer, eles não estão querendo descobrir quarks nem leptons, eles estão querendo descobrir um quantum de cor. E esse quantum de cor vai ser descoberto através, vamos dizer, desse descobrimento desse continente. Mas, daí eles dizem o seguinte, existe agora uma formulação, um mapeamento, que esse continente das Carmelitas, como dizer, ele está oculto, ele está, vamos dizer, luminônico. E como é que você vai ver ele? Você vai ver ele através de uma natureza orgânica. Natureza orgânica? Bom, deixa eu entender.
continente numinônico das Carmelitas. Até aí entendi. Esse continente numinônico das Carmelitas tem um quanto de cor. Estou entendendo. Esse quanto de cor tem uma teoria para ele, que são as 12 pedras coloridas. Começa a entender que, em vez de que seria, começam a aparecer uma teoria, outra, com 12 pedras. Vamos escutar mais. Agora, acontece o seguinte, esse continente, eu não posso lá entrar, tem uma baía esperando, coisa desse tipo. Eu não vou comer acarajé desse continente. Eu vou ver as consequências desse continente. Bom, e a consequência desse continente é o surgimento de uma natureza orgânica. O que seria uma natureza orgânica? A dizer que a natureza atual, aquela que o CERN acha que é o dono, ela é feita por 4 etapas de crescimento. Então, essa natureza orgânica, ela primeiro tem um nível fundamental, onde estão essas 12 pedras coloridas, onde está esse continente das Carmelitas numinônica. Mas depois daquelas 12 pedras começam a formar um habitat. Elas começam a mostrar que a natureza é feita por um certo design, por certos tijolos, por certas combinações. Depois começa a dizer que a natureza está diante de um processo de multiplicação, quer dizer, você começa, o universo se multiplica. Para um conceito de emergência, um conceito de evolução. E depois uma questão, uma outra parte de cosmogonia. Existe um universo vindo de dentro. Bom, essas coisas estão bem embaralhadas, evidentemente, mas eu vou querer que Pedro e Paulo me expliquem. Daí eles dizem, bom, para explicar, esperem a próxima aula. Então, existe uma viagem a ser continuada numa terceira aula, onde esse quantum de cor se revela através de uma natureza orgânica formulada nos estágios de fundamental, habitat, processo e cosmogonia. Basicamente, eles querem dizer que a natureza, certo? Esse quantum de cor não é um quantum de cor, é um quantum color seed. A natureza é uma árvore em expansão, é uma árvore construtivista interligada, onde se desenvolve através dessa árvore os níveis fundamental, habitat, processo e cosmogonia. Bom, a viagem começa a tomar forma. Evidentemente, Pedro e Paulo saíram daquelas características reducionistas galileanas do céu. Eles foram mar adentro, estão com propostas. Agora nós vamos começar a ver quanto de factíveis serão essas propostas. Quanto factível é começar a dizer ou interpretar a natureza através da noção de semente, uma semente de cor numinônica. Esperemos novos contatos com Pedro e Paulo. Um grande abraço.